Nós estamos aqui hoje no programa Parla Jovem, desejamos a todos vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, afinal de contas vocês podem estar nos vendo pelas redes sociais, também aqui pela nossa TV Câmara 18.4. Bom, eu sou Adriano Neném e eu estou aqui hoje entrevistando o professor Ricardo Lima. Seja muito bem-vindo, mais do que especial aqui no nosso programa, professor Ricardo. Muito obrigado, Adriano, é uma honra estar aqui falando com vocês hoje. Obrigado pelo convite. E o Ricardo está aqui hoje como professor na Faculdade de Direito de Pouso Alegre. O professor Ricardo, nós vamos conversar hoje aqui sobre direito civil. Certo. Bom, mas para a gente começar a falar de direito civil, né, eu acho que a gente tem que falar do Código Civil. Sim. O Código Civil e a Constituição, qual que é a diferença entre Código Civil e Constituição brasileira? Bem, são leis diferentes, né? Todas essas leis compõem um conjunto maior que nós chamamos de ordenamento jurídico. E o ordenamento jurídico brasileiro ele tem uma principal peça que está no topo desse ordenamento, que é a Constituição. A nossa Constituição é de 1988, já houve constituições anteriores, né, em momentos políticos anteriores, e Constituição serve para regular outros temas diferentes do direito civil. Então, o que se espera de uma Constituição é que ela traga direitos e garantias fundamentais, que ela traga regulamentação de como vai funcionar o exercício do poder que é do povo, né? Nas funções de governo, as funções legislativas, as funções judiciárias. Isso se espera da Constituição e por isso ela está no topo do ordenamento. E um outro componente do ordenamento jurídico é o direito civil. O direito civil ele tem várias leis, né? Então o Código Civil, o Código Comercial, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor. Todas essas matérias são típicas de direito civil, porque o direito civil ele trabalha a relação entre particulares. O Código Civil, mais especificamente, é um código de 2002. Nós já tivemos o anterior também, que era de 1916. Isso. Né? A última reformulação foi... As reformulações são constantes. São constantes, porque os temas são muito variados. Ok. Né? O direito civil ele tem uma pretensão, uma tarefa, que é cuidar da vida da pessoa desde antes dela nascer. Então, trata, por exemplo, dos direitos do nascituro, né? Até o momento que a pessoa nasce, com direito ao nome, né? Alimentos, etc., até depois da morte da pessoa, com a transmissão do patrimônio. Então, cuida de todos os aspectos da vida de uma pessoa. Nisso aí a gente tem vários temas, né? Então, direitos da personalidade, responsabilidade civil, direito dos contratos, direito de família, direito de propriedade, né? Regulamentação da propriedade, né? Dos direitos reais. E o direito das sucessões. Como são vários temas, são várias as reformulações possíveis no tema. Ricardo, então eu poderia dizer que o Código Civil seria uma gaveta de um armário todo, a Constituição seria esse armário todo, e as gavetas dele, o Código Civil estaria dentro delas. O ordenamento jurídico é esse armário todo, né? Isso. No topo dele, como a principal dessas gavetas, a Constituição, e uma grande gaveta, sem dúvida, que é o Código grandes Civil. Temas, é o Código Civil. Muito bem. E hoje, pessoal, nós vamos conversar também, dentro dessa questão do Código Civil, falar sobre matrimônio, certo, Ricardo? Certo. Em todas as maneiras que a gente possa explorar, né, esse assunto dentro do direito. Muito bem. Ricardo, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo para você aqui da minha avó. Minha avó, ela casou-se com 13 anos de idade. E o meu avô tinha 25 anos de idade. Porém, eles se casaram na década de 50. Né? Foi há muito tempo atrás. Se a gente analisar na época, em 1950, isso era natural, né? Porque uma vez que o casamento era, primeiro que o casamento religioso, ele tinha uma grande importância em relação ao casamento civil, né? Havia sim o casamento civil, mas tinha a questão da religião estar, vamos dizer assim, mais presente, principalmente porque a minha família, minha avó com meu avô são de zona rural, né? Aquela coisa toda, né? E assim, hoje, seria possível esse casamento? Eu fico imaginando, se hoje uma pessoa, uma mulher de 13 anos, minha avó, e um homem de 25, quisessem se casar, ia poder? É uma questão muito delicada, né? Essa possibilidade
eu teria que falar para você que eu até conseguiria encontrar no ordenamento jurídico hipóteses em que, havendo gravidez, havendo autorização judicial, etc., talvez até fosse possível esse casamento. Mas não é isso que se espera, porque a idade mínima para o casamento eleita pelo Código Civil é 16 anos. Ainda assim, com 16 anos, a pessoa precisaria de autorização dos pais para poder fazer esse casamento. Porque nesse momento ela ainda está sob o poder familiar, o poder dos pais. Que ela não atingiu nem 14 anos, né, Ricardo? Pois é, exatamente. Que seria aquela idade transitória de 14 a 16, né? Certo. Num caso desse, atualmente, até seria um pressuposto, né? Seria interpretado como estupro. Exatamente. Né? Qualquer relação dessas pessoas, ainda que consentida, devido à pouca idade. Devido à pouca idade, né? Então, olha, é interessante a gente perceber como que o direito, ele também vai se desenvolvendo e a cultura foi modificando no decorrer desse tempo, né? E uma presença mais institucional do Estado também. Exatamente. Então, nesse momento, em 1950, se a gente analisar estatisticamente, demograficamente, a população brasileira era muito mais composta por uma população rural do que urbana. Exato. E nos centros rurais a presença institucional do Estado era muito menor. Então, muito provavelmente, esses casamentos, eles, como você bem ressaltou, eram muito mais focados no religioso do que no civil. E, claro, a força, né, dos costumes religiosos no Brasil é muito forte, ainda é muito forte. Mas nessa época, com certeza, era uma força maior ainda. Muito bem. E, Ricardo, quando a gente fala do casamento religioso e do casamento civil, a gente sabe que o Estado tem esse processo de ser o Estado laico, né, que numa visão jurídica, o casamento religioso e o casamento civil vai ser o casamento civil que vai ser analisado, né? Mas como que você entende essa relação casamento civil e casamento religioso hoje, nos dias atuais? Pois é, atualmente igreja e Estado são realidades completamente separadas. E num momento anterior, essas realidades estavam muito próximas. Então, se a gente analisar historicamente o direito civil, até os registros de propriedade de terra já foram feitos na igreja. Exato. Era chamado registro do vigário. Mas, é claro, depois, com o decorrer do Império e com a proclamação da República, principalmente, igreja e Estado se separaram. E atualmente o casamento é o casamento civil. O casamento é feito perante os cartórios, né, de registro civil das pessoas naturais, com um processo de habilitação, celebração e registro. Sim. No entanto, existem situações em que você aproveita a celebração religiosa e dá para essa celebração religiosa efeitos civis, desde que essa celebração religiosa seja compatível com a celebração civil. A celebração civil, ela se estrutura pela manifestação inequívoca do consentimento, ou seja, serve para que todos vejam publicamente que aquela pessoa quer se casar, aceita o vínculo matrimonial com aquela pessoa sem nenhuma dúvida, né? Então, se eu obtenho isso através de uma celebração religiosa, e isso é certificado por uma autoridade religiosa, qualquer religião que seja, viu? Qualquer religião que seja, essa celebração pode ter efeitos civis. Então, isso seria levado ao cartório para que o registrador fizesse o procedimento de habilitação, vendo se aquelas pessoas podem se casar, se elas têm capacidade, se elas não têm impedimentos, se elas não têm causa suspensiva de casamento. Aí você pode aproveitar e dar efeito civil para esse casamento religioso. Perfeito. Né? A todos vocês que estão nos assistindo, nós vamos entrar no nosso rápido intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta. Hoje a nossa entrevista aqui é com uma pessoa muito mais que especial, professor Ricardo. Obrigado. Fique com a gente, já estamos voltando aí. Olá, de segunda a sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui na TV Câmara. São 5 horários alternativos para você ficar por dentro das principais notícias, aqui no Jornal da Câmara. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A
Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota fiscal eletrônica para produtor rural. Cartão do produtor rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais: balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre, novos serviços para melhorar a sua vida. Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Nós estamos de volta no nosso programa Parla Jovem. Este programa é um programa exclusivo da Escola do Legislativo que pertence à Câmara Municipal de Pouso Alegre. Ricardo, não sei se eu já comentei contigo, mas a Escola do Legislativo de Pouso Alegre, que nós temos aqui, a Escola do Legislativo foi implantada em 2002 pela Madu Macedo. Uma referência muito positiva para a nossa cidade é que Madu Macedo, que está aqui desde 2002 na Escola do Legislativo, ela escreveu um livro que já está na sua segunda edição agora, que chama-se Constituição em Miúdos, que é um livro, é uma Constituição feita para crianças. E essa Constituição hoje já tem mais de 70 mil cópias espalhadas pelo Brasil. Várias cidades, em vários lugares do Brasil, publicaram, até a própria gráfica do Senado já produziu, né? E é uma obra da Madu Macedo aqui da Escola Legislativa de Pouso Alegre. Então, isso é muito orgulho, assim, a Escola Legislativa de Pouso Alegre tem um programa na TV, né? Um programa de instrução. Então, tudo isso aí é muito positivo, né, para nós que estamos aí, e sinto muito orgulho de fazer parte aí dessa família toda da Escola do Legislativo. E nós estamos hoje entrevistando, você que acabou de entrar, chegou agora aí, tá vendo quem tá vendo aqui, o Adriano Neném, e esse daqui é o professor Ricardo Lima, né, que nós estamos aqui, professor da Faculdade de Direito. Sua área que você atua na faculdade, qual seria, Ricardo? São duas disciplinas, é o Direito das Obrigações, que é uma matéria introdutória, ainda estrutural do Direito Civil. O que é Direito da Obrigação? Das obrigações, as obrigações são relações jurídicas pessoais com conteúdo patrimonial. Então, por exemplo, um contrato, ele tem estrutura obrigacional.
né? Um processo em que você tem ali uma indenização para reparar um dano, essa indenização ela tem conteúdo obrigacional. Então é isso uma obrigação. Tá. Se eu fizer um contrato num papel e a outra pessoa assinar, esse contrato é válido? Eu assinei, a pessoa assinou e tudo? Depende, né? Depende porque às vezes o objeto desse contrato exige uma outra forma do que as simples assinaturas. Talvez ele possa exigir uma forma pública. Talvez essas partes tenham que assinar perante um tabelião de notas, ou seja, em cartório. Você vai lá, registra no cartório. Você faz no cartório um documento que pode ser registrado. Então, por isso que às vezes você sai de um cartório com uma pastinha escrito: quem não registra não é dono. Porque você tem que sair de um cartório e levar para outro ainda, né? Então você faz um instrumento público num cartório de notas, e você leva para um cartório de registro. Isso é muito útil nas aquisições de imóvel, né? Então você faz um contrato na sua forma pública, ou seja, perante um tabelião de notas, e esse contrato na sua forma pública você leva para um cartório de registro, onde você vai efetivamente registrar. E, Ricardo, para a população aqui, às vezes fala-se assim: você tem que abrir firma. Como seria isso? O que seria isso? Pois é, isso é um ato do cartório de notas para criar uma ficha de reconhecimento da sua assinatura. Então, por exemplo, se eu tenho um documento assinado pelo Adriano e eu quero ver se ele foi assinado pelo Adriano mesmo, eu vou até o cartório e peço um reconhecimento da firma, um reconhecimento da sua assinatura. O tabelião, se ele tiver a sua firma aberta, isso significa que ele tem uma ficha em que constam modelos da sua assinatura para ele comparar e ver se é a sua assinatura mesmo. Bate mesmo e foi você que assinou. Esse reconhecimento em que ele olha uma e olha a outra já pronta é o chamado reconhecimento por semelhança. Ele pode ser usado em alguns tipos de contrato. Mas, por exemplo, muito comum as pessoas irem até o cartório para reconhecer firma em recibo de carro. Em recibo de carro, o reconhecimento não pode ser por mera semelhança, tem que ser por autenticidade. Então o tabelião tem que ver você assinando, para ver que a assinatura é autêntica. E o tabelião ele tem fé pública, o que ele fala é tido como verdade juridicamente. Então, se ele viu o Adriano assinando, ele dá fé que o Adriano que assinou e que a assinatura é autêntica, por autenticidade, não por mera semelhança, né? Perfeito. Então, abrir firma nesse caso é abrir essa ficha no cartório. Você pode ter num cartório, mas no outro não, né? Ok. Nós acabamos de ter uma instrução do professor Ricardo que sai do contexto que a gente está conversando, mas se é instrutivo está valendo, tudo né? Isso é matéria de direito civil também, então né? Tá dentro, estamos juntos, né, Ricardo? Com certeza. É isso aí. Mas vamos voltar aqui para as relações matrimoniais. Nós estávamos conversando sobre isso no primeiro bloco. Ricardo, como que funciona a questão do casamento civil e como funciona essa questão da união estável, que hoje é tão comentada? Certo. Qual que é a diferença entre elas? Pois é, eu posso te dizer que existem muito mais semelhanças entre o casamento e a união estável do que diferenças. As diferenças são em bem menor número. Vamos conceituar cada um para entender. O casamento é uma relação juridicamente definida, né, pelo direito civil entre duas pessoas, não mais necessariamente entre um homem e uma mulher, e essa relação ela é feita de forma toda controlada pelo Estado, com um processo de habilitação, com a celebração, com o registro, gerando uma certidão de casamento. Então você sabe exatamente onde começou, o dia, a hora exatos em que isso começou, com uma prova bem definida na certidão. Já a união estável, ela tem um outro conceito pelo Código Civil. A união estável é a união pública, duradoura, contínua de duas pessoas com intenção de constituir família. Então são 5 pontos que têm que ser sempre observados. A união é pública, duradoura e contínua porque ela precisa desses requisitos para ser considerada justamente uma união estável, ou seja, ela só se estabiliza perante o direito porque ela é pública, então ela não é secreta. Ela é contínua e duradoura porque ela não é fugaz, transitória, intermitente. Então ela se estabiliza no tempo, ela se estabiliza perante a sociedade e por isso ela ganha uma estabilidade jurídica, gerando efeitos muito semelhantes aos do casamento. E essa união é entre duas pessoas, não mais necessariamente entre um homem e uma mulher, e com a intenção de constituir família. Então, hoje em dia, essa intenção de constituir família ela é muito debatida nos tribunais, porque às vezes essa intenção está presente em uma das partes, mas na outra não está presente.
E hoje em dia os namoros não são mais como antigamente, completamente controlados pela família, muito vigiados pela família, muito curtos e antecedendo um casamento já marcado e acertado entre as famílias. Pelo contrário, os namoros hoje são muito livres, justamente para que as pessoas se conheçam efetivamente e vejam se elas vão optar por uma vida em comum, seja essa vida matrimonial com casamento ou convivencial com união estável. São opções. Como o namoro é muito livre, às vezes o que você tem é um namoro qualificado por outras situações, né? Por exemplo, um casal de namorados que resolve morar juntos. E aí você vai pesquisar a intenção dessas pessoas. Qual era a intenção de vocês morando juntos? Dividir despesa. Ah, mas não era a intenção de constituir família? Não, a intenção é de dividir despesa apenas. Isso é diferente de união estável. Na união estável eu tenho a intenção de constituir família. Às vezes você tem um casal de namorados que resolve comprar uma geladeira juntos. Qual é a intenção? A intenção é só comprar uma geladeira juntos, não é constituir família. Embora tudo isso, às vezes as pessoas acabem se confundindo com alguns pontos. Então, se a união estável é a união pública, duradoura e contínua de duas pessoas com intenção de constituir família, ela precisa, por exemplo, de um prazo de 2 anos? Não necessariamente. É isso que eu ia te perguntar agora. Ela precisa de residência no mesmo domicílio? Não necessariamente. Ela precisa de filhos? Não necessariamente. O casamento também não precisa de filhos, né? Ela precisa de patrimônio comum? Também não necessariamente. Então, muito embora todos esses outros componentes possam servir de prova, então as partes moravam juntos, isso serve de prova. As partes tinham patrimônio comum, isso serve de prova. Tinham filhos, isso serve de prova. Isso não é o requisito. O requisito conceitual foi esse que eu passei. Então, na verdade, eu estou falando assim, de um limite, de uma linha que vai definir essas coisas que é muito tênue, né? Uma linha muito estreita define o que é união estável e o que não é união estável. E com o casamento eu não tenho dúvida. Casamento é aquele celebrado perante a autoridade competente de duas pessoas e você tem a prova lá através da certidão. Então, eu tenho muito mais semelhanças do que diferenças. E na união estável eu preciso ter um cuidado enorme na conceituação para não criar aqui requisitos que, na verdade, não são requisitos. Por exemplo, a questão dos 2 anos, que muita gente acredita que... Eu já ia perguntar isso pra você, porque eu já, assim, no popular diz... Coloquialmente, assim... Por que será isso? Você sabe o motivo disso, não? Porque fala assim, olha, se o casal tá morando junto, eles não casaram, mas moram juntos, e já tem 2 anos, isso é uma união estável. Pois é, a união estável ela foi introduzida no nosso ordenamento pela Constituição. Observe que a Constituição não inventou a união de fato. A união estável, a união de fato sempre existiu. Agora, regulamentada pelo direito, por essa figura jurídica da união estável, isso foi a partir da Constituição. E a Constituição, como eu te disse, é essa lei maior, mais importante. Detalhezinhos são regulamentados por outras leis, justamente leis infraconstitucionais regulamentadoras. Então já houve várias leis que regulamentaram a união estável, seja leis feitas com esse objeto ou outras leis com outros objetos que acabaram mencionando também a união estável de maneira tangencial. Por conta disso, já houve alguns requisitos que caíram, já houve algumas interpretações que caíram e alguns requisitos acabaram ficando aí na cultura popular sem que eles tenham, né, nenhuma aplicabilidade hoje em dia. Ok. Ricardo, a gente está falando de união estável, a gente sabe, né, que nos últimos anos, principalmente eu acho que nesses 15 últimos anos, um dos assuntos aí que foi evidenciado pela mídia, inclusive algumas polêmicas com relação ao casamento homoafetivo. Né? Eu não sei nem como é que seria o casamento, a expressão correta de casamento homossexual, homoafetivo, né? Geralmente são essas expressões que a gente vê aí, né? Que aparecem, né? Pois é. Como que funciona isso? Isso hoje, o nosso Código Civil reconhece o casamento, não reconhece? Como que... Porque o caminho pelo que o casamento homoafetivo foi reconhecido no Brasil é pelo caminho da justiça. Exatamente. Né? Diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é pelo presidente, pelo caminho do executivo. Né? A gente sabe aí que o primeiro país mais, vamos dizer assim, o país assim, precursor nesse movimento do casamento homoafetivo vai ser a Holanda, né? Que vai dar os seus primeiros passos, e aí alguns outros países europeus vão caminhar nesse viés. Né? E aí hoje a gente tem
ao mesmo tempo que nós temos o casamento homoafetivo reconhecido no Brasil, nós temos países hoje no Oriente Médio, por exemplo, que um relacionamento homossexual pode ser, inclusive, condenatório. Né? Lugares que é perigoso. Já houve até pena de morte em certos países no Oriente Médio. Né? Se a gente pegar aí Iêmen, né? a próprio Afeganistão, há tempos atrás, tinha tudo isso daí. Né? Como que você entende isso hoje no Brasil? É interessante o período que você mencionou na pergunta dos 15 anos, porque é justamente o tempo de vigência do Código Civil atual. E esse código ele entrou em vigor no ano de 2003, né? O Código Civil de 2002 começou a vigorar em 2003, e ele ainda traz conceitualmente união estável e casamento como uniões entre um homem e uma mulher. Embora a lei fale isso, a interpretação conforme a Constituição é diferente. A Constituição ela consagra no seu artigo 5º um princípio geral de igualdade, e esse princípio geral de igualdade, ele lá na frente, nos artigos 226 e 227, ele é trazido para o direito de família. Então, principalmente falando o seguinte: os cônjuges têm igualdade entre si e todas as formas de família têm igualdade entre si. Falando assim de forma bem simples, seriam essas duas principais vertentes, além da igualdade entre os filhos, né? Okay. Seja eles adotados, biológicos ou reconhecidos com base em socioafetividade, etc. Mas onde que eu quero chegar? O Supremo interpretou esse princípio da igualdade em relação ao Código Civil numa ação declaratória, a ADI 4277, e chegou à conclusão seguinte: duas pessoas do mesmo gênero, e talvez seja essa a designação melhor, casamento entre pessoas do mesmo gênero, união estável entre pessoas do mesmo gênero, é possível, é perfeitamente possível. E sendo a união estável possível, acaba também em decorrência o casamento também sendo, já que a nossa lei facilita a conversão da união estável em casamento. Então, por conta disso, por um caminho judicial, como você explicitou, a união estável entre pessoas do mesmo gênero passou a ser reconhecida e, consequentemente, o casamento. Então, um órgão administrativo, um órgão da estrutura do Poder Judiciário, que é o CNJ, que regulamenta toda a atividade dos cartórios, ele determinou em resolução que os cartórios de registro civil recebessem a habilitação, fizessem a celebração e o registro de casamentos de pessoas do mesmo gênero. Então, se eu te perguntar, aliás, respondendo a sua pergunta, o Código Civil admite? Se eu pegar do jeitinho que ele está escrito, não. Mas se eu interpretar conforme a Constituição, e esse é o dever de qualquer pessoa que vai aplicar o direito hoje, é sim possível. É sim possível o casamento entre pessoas do mesmo gênero. É uma questão, como se diz, né? É uma questão hermenêutica, né? Seria uma questão... Exatamente, uma questão, né, de interpretativa. Né? Hermenêutica, ciência da interpretação, é tudo uma questão de interpretação. Perfeito. Nós estivemos aqui com o professor Ricardo Lima hoje. Professor, eu gostaria de agradecer sua presença no nosso programa Parla Jovem. O nosso bate-papo hoje aqui acrescentou muito aí para quem está nos vendo, até para mim como pessoa, por exemplo, essa questão da união estável de 2 anos, eu achava que era alguma coisa, não tem nada a ver, né? E fica o nosso convite para sempre, estamos de portas abertas aqui na Câmara Municipal, programa Parla Jovem aí para você, tá bom? Fico muito feliz, agradeço muito a oportunidade, é uma honra estar aqui, admiro muito esse trabalho, né, de levar uma forma de conhecimento que é o instrumento necessário para o exercício da cidadania. Então é um trabalho muito importante que vocês fazem aqui. E a família também é um campo para exercício da cidadania. Então é muito importante que as pessoas saibam os direitos que têm no âmbito familiar, para que possam também, dentro das suas casas, exercer a sua plena cidadania. É isso aí. Gente, um grande abraço para todos vocês e até a próxima no nosso programa Parla Jovem. É isso aí.